Nós estamos recebendo a secretária da Saúde de Lajeado, a Giovana Caribe Ataíde Linhares, para falar sobre esse momento que estamos passando no Rio Grande do Sul como um todo, né? Você que é da região do Vale do Taquari certamente percebeu ou ficou sabendo de algum familiar, amigo que está com gripe, a questão dos hospitais mais cheios, UPA aqui em Lajeado também, postos de saúde e ao mesmo tempo também temos a informação, né, oficial desde ontem, a vacinação aberta para todos os públicos, para todas as pessoas em relação à gripe. E a gente vai trazer essas informações, como é que está o comportamento da população, se difere em relação a outros anos, o início da vacinação aberta para todos também, porque a gente sabe que para grupos específicos essa vacinação estava abaixo do que era esperado. Giovana, bem-vinda aqui à programação da Independente, boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Muito importante essa participação aqui para falarmos um pouco e comunicar também as nossas ações, né, nesse período de sazonalidade em que aumentam tanto as nossas demandas de saúde. Além da vacinação geral para todos os públicos, que outras ações a Secretaria está fazendo e cuidados, né, que as pessoas têm que tomar nessa época também. Bom, em relação à vacinação especificamente, então, a partir de ontem, nós abrimos oficialmente para todos os públicos a partir de 6 meses de idade. Claro que os grupos prioritários continuam sendo os mais importantes, pois eles são os mais propensos a ter complicações das síndromes gripais, né? Então, além de termos as nossas 12 salas de vacina, né, em específico, esta semana a sala de vacinas do Olarias estará fechada devido a férias da profissional, mas temos 12 salas de vacina, 2 salas de vacina que são do centro e do Conventos estão funcionando até às 20 horas, tá? Com vacina de rotina e vacina da gripe. Temos também os sábados de vacinação, né? O próximo sábado de vacinação vai ser no dia 7 de junho. E, além disso, nos próximos 2 sábados, 24 e 31 de maio, teremos vacinação também, rotina e influenza, nos postos do Olarias e no posto do Jardim do Cedro. E as pessoas estão procurando ou está baixa procura ainda? Em relação aos grupos prioritários, ainda temos uma baixa cobertura vacinal. Temos uma média de 36% de cobertura vacinal dentre os grupos prioritários, o que a gente considera que é bem baixo, né, devido ao tempo em que deixamos em aberto somente para estes grupos. E ontem, quando nós abrimos a sala de vacina até às 20 horas, tivemos uma procura bem importante de outros grupos etários, grupos não prioritários. Então, acreditamos que com a ampliação dos horários, a ampliação da estratégia de vacinação, nós vamos atingir um público maior. Mas é bom sempre reforçar que essa é uma estratégia super importante, né, para que haja menos complicações e que haja menos sintomas respiratórios de influenza, né, e sobrecarregando os atendimentos na nossa UPA e nas nossas UBS. Por que tão baixa a vacinação nos grupos prioritários? Isso vem se repetindo nos últimos anos, né, secretária? 36%, a meta seria quanto? 80%? A meta seria que a gente atingisse 90%, 90% desses grupos prioritários. Então, sim, bem menos que a metade. Vamos dizer, seria 45%, está em 36%. Por que disso? Culturalmente, as pessoas, principalmente os idosos, eles procuram um pouco porque tem medo. Existe um mito de que a vacina da gripe causa gripe, e na verdade é um mito, né? Em função da grande circulação de vírus respiratórios neste momento, muitas vezes as pessoas ficam resfriadas, têm algum sintoma respiratório por outros vírus, e ali, coincidentemente, ao tomar a vacina, desenvolve algum sintoma e já há essa confusão, tá? Mas isso é um mito, né? A gente procura desmistificar isso e pede que todos os idosos vão se vacinar. As crianças também, a gente tem uma baixa procura, de forma geral, não há procura pelos pais, né, de levar essas crianças. Acredito também que por achar que não é necessário, por achar que as crianças não complicam, mas é bom falar aqui, né, neste ano tivemos um óbito de uma criança por síndrome respiratória aguda grave, né, e que não foi causada pelo vírus da influenza, mas já é um sinal de que a gente deve se preocupar com esses grupos prioritários, deve levá-los para vacinar. Você fala dessa questão de ser mito, né, da vacina agravar os sintomas. Em quais condições a pessoa que está com a gripe pode tomar? Pode estar com todos os sintomas de gripe, pode tomar vacina igual? É melhor esperar? Qual é o recomendado? Basicamente, a ausência de febre em 24 horas, nas últimas 24 horas, né, não ter tido febre.
O ideal é que para não haver confusão, né, de ser uma complicação ali da própria síndrome gripal que a pessoa já está, é que ela já esteja em uma fase de remissão de sintomas, ou seja, já esteja melhorando dos sintomas agudos, né, que a gente espera que isso ocorra entre 5 e 7 dias. Qual é que é o quadro que a gente tem aqui em Lajeado, comparando até com anos anteriores, né? A senhora falou de uma criança que faleceu, uma criança de 1 ano. Quantos outros óbitos tivemos e quais são esses sintomas aí das pessoas? Nós não tivemos aumento ainda em relação ao ano passado em relação à síndrome respiratória aguda grave, né? Então, ainda não estamos em estado de emergência, né? Que foi o que o Estado declarou ontem, né? Decretou ontem um estado de emergência, principalmente a região metropolitana se encontra, mas não sentimos esse aumento ainda, né? Sentimos sim que há uma sobrecarga a nível de procura por atendimento de baixa e média complexidade, tá? Mas a gente tem, até o dia de ontem nós tivemos 124 internações por complicações, né, de síndromes gripais, havendo 4 óbitos, e isso dos diversos vírus em circulação, né? A gente não faz exames para identificação de vírus de todos os pacientes com síndrome gripal, e sim, somente é feito esse mapeamento quando há complicação por SRAG e que ele é internado no hospital. Os sintomas, secretária, a gente sabe, né? A gripe é a coriza no nariz, às vezes tosse, mas quando se preocupar mais e dizer, não, pode ser algo mais grave, é a febre um alerta ou tem outros sintomas também? Principalmente falta de ar, né? Crianças, elas podem ficar com a cor mais pálida, azulada, né? Uma retração, né? Quando a criança respira, a gente observa que há uma dificuldade em respirar, né? A febre, se ela persistir além de 48 horas, ela pode ser um sinal de agravamento também. E também a gente tem que observar que pode ter alguma infecção bacteriana secundária, que às vezes é necessário iniciar um antibiótico. Então, basicamente isso. A desidratação é comum em idoso e em criança também, né? Mal-estar geral, a fraqueza extrema, né? Então, são sintomas que preocupam, que deve-se buscar atendimento médico. Qual tipo de sintoma, não só os sintomas, qual tipo de gripe, vamos dizer assim? É a influenza, é a gripe mais comum, é H1N1 que mais está acometendo aqui nas pessoas da cidade? Nós temos uma diversidade de vírus circulantes, né? Em relação aos óbitos, tivemos, por exemplo, um de cada. Como nós não fazemos mapeamento, né? Então não temos como precisar exatamente qual o vírus mais circulante. Mas os rinovírus, os adenovírus são os mais comuns, né? A influenza normalmente não é o primeiro lugar, mas é um dos que mais complicam, né? Que trazem sintomas mais importantes, uma febre mais alta no início, que dá realmente uma prostração, uma fraqueza e que faz as pessoas procurarem mais atendimento. Então isso é importante porque a vacinação ela protege contra a influenza, não protege contra os outros vírus, mas protege justamente de uma síndrome gripal um pouco mais forte e que poderia potencialmente se complicar. A gente sabe, secretário, que com a chegada do frio, agora é a época mais chuvosa, o inverno, aumentam esses casos. E vai até quando essa, entre aspas, temporada de pessoas com esse diagnóstico? A gente espera que até o fim do inverno, né? A gente, inclusive, está com a nossa operação inverno, com algumas ações na Secretaria de Saúde. Eu vou falar aqui algumas ações exclusivamente das UBS. Nós ampliamos o nosso horário de atendimento para síndromes gripais no centro e no Conventos até às 20 horas. E, a partir de hoje, teremos atendimento no Jardim do Cedro também às 20 horas. Né? Então, a gente iniciou em 22 de abril, já prevendo esse aumento agora no mês de maio. Né? E, a princípio, nossa operação inverno vai até o dia 29 de agosto. Né? Claro que sempre reavaliando de acordo com os nossos indicadores. Nos próximos 2 sábados também teremos no Jardim do Cedro e no Olarias atendimento médico para síndrome gripal e vacinação, também como já falei anteriormente. Então são estratégias que nós estamos utilizando, ampliando horas médicas para atendimento, de forma que a demanda na UPA, né, diminua e não haja tanta sobrecarga e que não haja tanto tempo de espera desses pacientes que procuram a UPA. Porque esses sintomas até nem é recomendado ir na UPA, né? É recomendado que se vá ao posto de saúde. Sintomas mais leves de gripe. Exatamente. Então, os sintomas mais leves, né, como tosse, uma dor de garganta, uma febre baixa, né, em horário que temos atendimento nos postos,
o ideal é que se procure os postos. Fizemos a ampliação dessas horas médicas na tentativa justamente de que oferecer mais atendimento para a população, né? Então, realmente, deixar a UPA para casos de mais gravidade, casos mais complexos, ou em que o horário em que as nossas UBS não estejam atendendo, né? A UPA, nós também fizemos algumas ações com aumento de horas de médicos operando durante a semana e no fim de semana. Estamos com capacidade operacional máxima na nossa UPA a partir de hoje, tá? Então, vislumbrando, né, a tentativa de diminuir o tempo de espera desses pacientes, mas ampliamos as nossas UBS na tentativa de que esses pacientes entendam em que talvez uma boa parte daqueles que procuram a UPA em horário de funcionamento da UBS, poderia estar procurando a UBS, né? Na UBS a gente consegue fazer alguma medicação, a gente consegue fazer uma hidratação venosa da mesma forma que na UPA, né? Então, casos menos complexos, deem prioridade para as unidades básicas de saúde. Secretária da Saúde de Lajeado, Giovana Linhares, a gente sabe que aumentou a procura pela UPA, é normal nessas épocas, mas vocês têm um diagnóstico de quanto que aumentou? Sim. A gente teve, desde março a gente tem notado um aumento do número de atendimentos, que é quando começa a mudar um pouco o clima aqui na nossa região. Em março, então, nós tivemos um número de 9.000 atendimentos, em abril 8.500 e agora a gente está com a média de 303 atendimentos dia, né? A gente já, então, desde março, a gente teve um aumento aí de 5 a 10% de variação em relação ao ano passado, tá? Então, como eu falei, a gente tem um aumento de demanda geral, aumentou o número de acolhimentos nas nossas unidades básicas de saúde também. A UPA, ela é buscada em alguns horários de pico, né? São 3 horários de pico que nós observamos o aumento da procura e são justamente nestes horários que causam maior tempo de espera para o paciente ser triado e para o paciente ser atendido. Porque realmente são muitas pessoas que chegam ao mesmo tempo e acaba sobrecarregando o pronto atendimento, né? Então, a gente tem tentado fazer todo o olhar como um todo, o sistema, né, ampliando não só UPA, mas também UBS, para que a gente consiga diluir mais e o paciente espere menos. E você disse que a partir de hoje operando em capacidade máxima. O que muda do que estava antes para agora? São mais médicos, mais profissionais? Mais profissionais durante a semana, né? Nós temos 5 profissionais atendendo durante o dia na UPA, né? Então, de 7 da manhã até 1 da manhã, nós temos um número maior de profissionais. No período da madrugada há uma diminuição, porque realmente é o período de menor procura para atendimento na UPA. Toda a ação que nós fazemos é sempre avaliando os indicadores, avaliando os nossos históricos, né, para que a gente faça ações mais de acordo com o que a gente realmente precisa. Secretária, a gente não usa mais máscaras, né? Eu me lembro que na Covid se falava, olha, talvez algo que seja positivo, a gente vai usar a máscara para evitar essa contaminação. A gente não faz isso. É do ser humano, é do brasileiro. Lá no Japão, na China, eles já usavam antes e continuam usando. Então, fora isso, né? O que fazer para evitar o contágio? Ainda há a indicação da máscara, né? Inclusive, nas nossas unidades de saúde, a gente indica, assim que o paciente relata algum sintoma respiratório, nós oferecemos a máscara. Não é obrigatório o uso, mas, de forma geral, os pacientes têm utilizado da máscara para tentar diminuir essa prevenção. Mas utilizam no serviço de saúde. Então, a etiqueta respiratória, ela ainda é a orientação principal, porque são vírus de fácil transmissão, de transmissão através do contato próximo, do espirro, da tosse, né? Então, é importante a etiqueta respiratória no sentido de proteger a boca, o nariz, na hora de estar fazendo a higiene nasal, na hora de estar espirrando. Inclusive, passamos algumas orientações para as escolas municipais também em relação à prevenção de transmissão de sintomas respiratórios, né? A higienização de superfícies, né? O contato com as crianças, lavar as mãos sempre, passar álcool. Então, permanecem as mesmas orientações da época do Covid, né? Uhum. Mas o uso da máscara realmente ele não é mais tão difundido assim, né? Acho que as pessoas cansaram um pouco. E o evitar o contato com outras pessoas também. Sim, a proximidade, né, isso, claro que facilita a transmissão do vírus. Então, claro que um distanciamento, né, sempre é interessante, mas a circulação ela é muito fácil. Então, a transmissão desses vírus é muito fácil, né. De forma geral,
todas as pessoas vão ter algum tipo de sintoma respiratório durante essa sazonalidade, mas a gente quer justamente com a vacinação, né, e com essas orientações gerais, que evitar a sobrecarga do nosso sistema, dos nossos atendimentos de saúde e evitar as complicações também. Quanto mais pessoas pegarem, mais pessoas têm a possibilidade de complicar e precisarem de internações. Secretário, tem uma bronca minha aqui, porque eu acho que até já melhorou. O governo do estado começou a liberar a vacinação antes. Eu me lembro que tinha outras vezes, eu não vou saber exatamente se era em junho, se era em julho, se era na metade de maio, como agora. Era antes, era depois, perdão. A gente já estava no meio do inverno, a gente já estava com friozão, e aí começava a liberar a vacina. Do meu ponto de vista, era muito tarde, né? Falando aqui como leigo, mas observando. Agora parece que está começando antes, mas ainda assim, a gente já percebe esse clima de muitas pessoas encatarradas. Não dá para começar mais cedo. O Estado, eu sei que parte do Estado, não é do município, mas o Estado chega a discutir isso, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esse clima um pouco diferente, né? Ou talvez diminuir o tempo para os grupos prioritários, porque como a senhora falou, tem muita gente que começou a procurar ontem e hoje porque liberou para todo mundo. O grupo prioritário tem essa preferência, mas poucos estão indo. Então, daqui a pouco, liberar antes para mais gente para evitar esse acúmulo. Isso é discutido, é debatido ou não está na pauta? Bom, este ano realmente começou mais cedo, né, essa liberação. A gente estava na expectativa e a gente sempre solicita para o Estado que, falando justamente sobre a baixa procura, porque por que é feito para o grupo prioritário antes? Justamente porque eles têm mais facilidade para complicações, a gente precisa dar mais atenção a ele, a gente faz buscas para que eles se vacinem. Mas, esse ano, eu acho que já levando em consideração discussões anteriores em relação ao que você acabou de falar, eles resolveram liberar antes. Mas isso realmente sempre vem do Estado, isso veio para nós a partir de quinta-feira, muito relacionado às doses disponíveis também, a cada ano, né? E avaliando também a cobertura vacinal. Então, acho que esse ano foi um ponto positivo a liberação antes do que acontecia normalmente, né? Então, a gente espera que com isso também mais pessoas vacinando estimule, né, que os nossos grupos prioritários também vacinem. E foi num período bom ou você acredita que poderia ter sido antes? Poderia ter sido um pouquinho antes. Na verdade, se a gente conseguir liberar para todos ali já no início da estratégia, né, talvez a gente consiga ampliar essa cobertura. A gente começou essa estratégia faz mais ou menos um mês, né, para os grupos prioritários. Então, já seria antes dos nossos picos por atendimento, né? É por aí. Secretária Giovana Caribe Ataíde Linhares, secretária da Saúde de Lajeado, obrigado por sua presença aqui, pelos esclarecimentos na Rádio Independente. Muito obrigada, sempre à disposição. E contamos com vocês, né, na disseminação da informação para que os usuários conheçam a nossa rede, o que nós estamos disponibilizando, com ampliação de horários e busquem as nossas unidades básicas de saúde que estão prontas para atender vocês.